Muito bem-vindos a mais um vídeo sobre as 8 parábolas em Mateus 13. Hoje nós vamos nos ocupar com a questão o que é uma parábola e também com a estrutura desse capítulo 13 de Mateus. Quando vamos estudando a palavra de Deus, me recordei de uma frase que o Martinho Lutero disse certa vez. Ele falou assim, que a palavra de Deus é uma palavra infinita e requer ser compreendida e considerada com espírito tranquilo. Isso se refere também a essas parábolas, essas histórias que o Senhor Jesus conta. Para compreendermos bem aquilo que ele está querendo dizer, precisamos realmente nos ocupar com essa palavra em espírito tranquilo. Uma outra pessoa, cujo nome eu não sei, um cristão anônimo, ele falou o seguinte: se quisermos ter uma luz da palavra para iluminarmos a outros, então devemos meditar nela em espírito, considerar bem todas as palavras e mastigá-las, para que o suco delas corra primeiramente em nossos corações e então nos dos ouvintes. Em uma única palavrinha das Escrituras há mais poder e sabedoria do que a nossa mente é capaz de compreender. Por isso devemos sugar cada palavrinha, assim como a abelha o néctar da flor, e não devemos parar antes que nos tenhamos saciados e assim possamos então compartilhar com outros dessa abundância. O estudo da palavra de Deus. Vamos ver o valor que essas parábolas têm. Todas as parábolas que o Senhor Jesus contou nos evangelhos. Marcos capítulo 4, versículo 2 diz: ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Esse versículo de Marcos 4, 2, ele estabelece uma relação, um relacionamento entre o ensino e as parábolas e a doutrina. Ele ensinava por meio de parábolas sua doutrina. As parábolas, elas fazem parte da doutrina do Novo Testamento. Elas elucidam parcialmente as epístolas, e ali podemos conferir, por exemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, onde nós lemos: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aqui nós temos uma passagem das epístolas. E essa passagem, ela encontra uma elucidação, uma exemplificação na parábola de Mateus capítulo 13 e o versículo 38, quando diz que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Ali nós vemos que aquilo que é doutrinariamente apresentado na epístola recebe uma certa luz por meio do exemplo dado naquela parábola. E por outro lado, também as parábolas, elas são complementadas, ou melhor, explicadas por meio das epístolas. As epístolas nos ajudam também de compreender de uma forma melhor as parábolas. Mateus 13, versículo 33, por exemplo, nos fala a respeito daquela parábola pequena do fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E, por exemplo, 1 Coríntios 5, versículo 6, ou Gálatas 5, 9, nos mostra justamente o efeito que esse fermento tem. Mostra também que tipo de fermento há. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, nos diz que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. E esse capítulo nos mostra pecados morais. Mostra que aquilo é um fermento que leveda toda a massa, todo o conjunto das pessoas onde esse fermento se encontra.
esse mal se encontra. E a mesma coisa em Gálatas 5, versículo 9. Contudo, ali, essas palavras são aplicadas à doutrina falsa. Continuando, o que é uma parábola? O vocábulo parábola em português vem diretamente do grego. Na verdade, é uma palavra grega, composta por dois elementos. A palavra para significa ao lado de alguma coisa. Bolo é um verbo que significa lançar, pôr ou jogar. Agora juntamos as duas coisas, ao lado, lançar ou jogar, lançar ao lado, parabolo ou parabole, em português parábola, é algo que é lançado ao lado de outra coisa. Portanto, uma parábola, ela estabelece um paralelo entre aquilo que a parábola mostra ou conta e alguma outra realidade. A parábola, ela toma uma ocorrência ou um processo da vida natural para ilustrar algo espiritual. Ela estabelece uma comparação entre um processo da vida natural, algo que pode de fato assim acontecer na vida natural, para então ilustrar algo espiritual. São processos paralelos de âmbitos ou esferas diferentes. Aqui a esfera natural, a parábola toma coisas naturais da vida normal, da vida física, e compara, coloca ao lado, lança ao lado de algo espiritual. Traça esse paralelo e com isso a história nos ajuda, a partir das nossas experiências com a vida natural, compreender algo do espiritual. Isso é um pouco parecido com a tipologia do Antigo Testamento. Contudo, ali, materiais e ações estão sendo usadas para exemplificar alguma coisa, enquanto a parábola faz uso de palavras. No Antigo Testamento, por exemplo, temos na tipologia o altar. Temos a mesa dos pães de proposição. Esses elementos, esses materiais, têm um sentido espiritual para nós hoje. A ação do sacerdote, por exemplo, sacrificando, tem um significado espiritual para nós hoje. Já na parábola, nós temos uma história contada com palavras e essas, então, traçam um paralelo, elucidam algo da vida espiritual. Quando explicamos as parábolas, quando fazemos uma interpretação delas, temos que ter cuidado com fantasias. A parábola, ela nunca, jamais pode ser a base para alguma doutrina. Ou seja, você e eu, nós não podemos estabelecer uma doutrina em cima de uma parábola. Mas nós podemos sim utilizar a parábola para explicar melhor uma doutrina que encontramos, por exemplo, nas epístolas do Novo Testamento. Essa parábola ela vai ilustrar aquela doutrina, confirmá-la ou também aprofundá-la. Então, cuidado, não coloquemos fantasia nas parábolas, não fiquemos imaginando coisas e jamais construamos uma doutrina em cima de uma parábola. A chave para a simbologia encontramos sempre na própria palavra de Deus. As experiências da vida natural nos ajudam, mas a chave da compreensão, a chave do entendimento está na palavra de Deus. A regra para explicar uma parábola é que temos ali sempre alguma linha lógica principal. O Senhor Jesus, quando ele conta uma parábola, ele toma alguma coisa que atravessa toda a parábola como um fio vermelho, uma linha lógica. E nós não podemos e nem devemos espiritualizar todos os detalhes.
Por outro lado, o Senhor Jesus ele escolheu muito bem as suas palavras e também os detalhes que ele conta em alguma parábola ou que ele deixa fora. Ele o faz propositalmente dessa maneira e não de outra maneira. Um exemplo temos ali no próprio capítulo 13 de Mateus, no versículo 44, onde nós lemos o seguinte: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aqui o Senhor Jesus ele conta uma parábola bem pequena em um único versículo, mas ele escolhe muito bem as suas palavras e os detalhes que ele menciona aqui são de suma importância para o significado espiritual ou a aplicação espiritual dessa parábola. E em Hebreus capítulo 12, versículo 2, podemos ver uma explicação, o lado da doutrina elucidada por essa parábola. Esse versículo conhecido que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículos 31 e 33, nós encontramos o verbo descia, essa expressão, que alguém descia pelo caminho. E no versículo 33, interessantemente, o samaritano que está andando pelo mesmo caminho, aí o Senhor Jesus, quando ele conta essa história, ele não diz, mas um samaritano que ia de viagem descia pelo caminho. Ele diz que ele chegou ao pé dele e que ele estava de viagem. É muito interessante, muito importante vermos essas diferenças, esses detalhes. O Senhor Jesus escolhe isso com propósito. Ele jamais estava descendo, assim como o homem pecador está num caminho que desce, que vai para longe de Deus. Não, o Senhor Jesus, quando ele encontra o pecador, ele está de viagem, ele está chegando-se ao pé dele. A única descida que ele teve foi a descida para resolver a questão do pecado ali na cruz do Gólgota. Continuamos nos ocupando com os princípios de interpretação das parábolas. Muitas vezes, mais que um significado ou aplicação é encontrado em uma e a mesma parábola. Uma parábola pode ter um significado ou uma aplicação histórica, pode ter um significado profético e também prático. Às vezes, até mesmo, os três elementos se encontram na mesma parábola. O significado não está na superfície. Por isso precisamos nos ocupar com calma com essas parábolas. Não é simplesmente ler e já entendemos tudo. Aí nós estamos agindo como uma pessoa incrédula que escuta essa parábola, porque o incrédulo ele também entende alguma coisa. Ele pode até entender os ensinos morais contidos numa parábola, sem que ele entenda, por exemplo, as verdades dispensacionais que estão contidas ali, sem que ele entenda de fato o profundo sentido espiritual por detrás daquela parábola. Também precisamos levar em consideração o porquê das parábolas. O próprio Senhor Jesus ele nos dá uma explicação quanto a isso em Mateus capítulo 13, nos versículos 11 a 17, onde ele mostra por que ele estava contando ou falando em parábolas. Isso, na verdade, representava um juízo para os judeus incrédulos. Já para com os seus discípulos, era uma expressão da graça. Ele estava querendo justamente que os discípulos pudessem compreender. Já no Antigo Testamento, em Daniel, capítulo 12, versículo 10, nós lemos assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Nas parábolas temos esses dois lados. Os ímpios não entendem,
o sábio entende. O incrédulo, nesse caso específico, os judeus incrédulos, não entendiam. O Senhor mesmo, o Messias deles, estava falando com eles e eles não entendiam. Era um juízo para eles, ouvindo a palavra de Deus da própria boca do Senhor Jesus, sem que entendessem algo do sentido mais profundo. Já os discípulos, que estavam de fato crendo no Senhor Jesus, com a exceção de Judas, podiam compreender. E o Senhor Jesus também, à parte, explica as parábolas para eles, portanto, uma expressão da graça do Senhor. O que é juízo para uns é graça para outros. E o próprio Senhor Jesus, ele explica muitas vezes a parábola. Ele dá indícios do que ele está querendo dizer com isso. Apenas ele é o verdadeiro Zaphenat Paneia, nome este que José recebia lá no Egito. Esse nome que significa o preservador da vida, mas também o revelador de mistérios. Esse Zaphenat Paneia, esse revelador de mistérios, é o próprio Senhor Jesus. Algumas das parábolas são grandes, tomam um certo espaço na palavra de Deus, enquanto outras são bastante pequenas. Por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 39, talvez nós não teríamos dito que aquelas palavras do Senhor Jesus ali, de fato, eram uma parábola. Mas o versículo é introduzido assim: e disse-lhes uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Uma parábola bastante pequena. Agora vamos nos ocupar então com a estrutura do capítulo 13 de Mateus. Já vimos o significado de uma parábola, ou da palavra, do término, do vocábulo parábola. Já vimos a importância das parábolas na palavra de Deus, elucidando a doutrina bíblica. Já vimos que a parábola serve para ensinar a doutrina por meio de figuras. E agora então vamos chegando mais próximo ao nosso capítulo 13 de Mateus. Esse capítulo que talvez seja o capítulo que mais parábolas contém nas escrituras. Ao todo são 8 parábolas nesse capítulo, embora muitas pessoas dizem as 7 parábolas de Mateus 13. E nessa contagem esquecem a última, uma pequena parábola também nesse capítulo, que contudo é importante. E nós veremos agora que ela faz parte, que é necessária essa 8ª parábola, e sem ela a estrutura do capítulo não estaria completa. Podemos até chamar isso de uma estrutura matemática de Mateus capítulo 13. Primeiro temos a parábola do semeador, depois a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, parábola do tesouro, parábola do homem negociante de pérolas, uma rede lançada ao mar e, por fim, a pequena parábola do escriba. Já nessa ordem dessas figuras colocadas, nós vemos 4 parábolas de um lado, 4 parábolas do outro lado. E agora vamos ver que elas realmente têm uma estrutura bastante nítida. Essas 8 parábolas se dividem em 4 e 4. E essas 4, por sua vez, se dividem em uma parábola introdutória mais 3 parábolas. E a segunda parte, espelhando, se divide em 3 parábolas mais uma pequena parábola que é um resumo, uma aplicação das demais, formando assim um conjunto de 8. Contudo, dentro desse conjunto de 8, nós encontramos um outro conjunto de 6. E novamente dividido em 1 mais 2 e 2 parábolas mais uma, totalizando assim 6. Então esse capítulo contém ao todo 8 parábolas divididas em 2 grupos, de 1 mais 3, 3 mais 1. E essas 3 parábolas de cada conjunto se subdividem em uma parábola mais 2 e 2 mais uma. Tem, portanto, uma ligação interna entre essas parábolas. Mas também existem outras relações entre elas.
A parábola 1 do semeador e a parábola 8 do escriba tem certos paralelos, tem certos elementos em comum. O semeador, ele semeia e ali é trazido fruto. Já o escriba, ele precisa meditar e traz à luz as verdades. Então temos ali o princípio de semeadura e fruto. O segundo par de parábolas é a parábola do joio e do trigo, número 2, e a parábola da rede lançada ao mar, número 7. Ambas estas parábolas têm em comum que falam de verdadeiro e falso. Usam figuras diferentes, mas têm esses dois elementos em comum, verdadeiros e falsos. E vocês já imaginem que o terceiro par, então, sejam as parábolas 3 e 6, onde temos algo pequeno que se transforma em algo bem maior. Na parábola 3, aquele pequeno grão de mostarda que se torna uma árvore, enquanto na parábola 6 nós temos aquele pequeno grão de areia que se transforma numa pérola bem maior e preciosa. E o último par de parábolas são as parábolas 4 e 5, a do fermento e do tesouro. Ambas estas parábolas têm em comum um elemento que é algo está escondido. Na parábola 4, o fermento escondido na massa. Na parábola 5, o tesouro escondido no campo. É maravilhoso ver a palavra de Deus dessa maneira, ver essas relações, esses detalhes que se destacam e que também nos ajudam a compreender melhor o conteúdo, o sentido, o significado também de cada uma dessas parábolas e também o porquê de estarem colocados uma a outra naquela sequência e não em outra. Não poderia ser uma sequência diferente nesse capítulo, toda essa estrutura estaria sendo estragada. Isso mostra mais uma vez, como tantas outras coisas, que a palavra de Deus não é algo por acaso, que cada coisa tem ali o seu lugar definido pelo autor divino, por Deus mesmo, que inspirou esses homens a escreverem essas palavras. E aqui nesse capítulo específico, ainda mais o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus eterno, contando essas parábolas, e ele, por meio do seu Espírito, fez o evangelista Mateus lembrar exatamente aquela sequência na qual ele contou aquelas parábolas, e isso era de suma importância para a compreensão de todo esse capítulo. Continuaremos então com essa panorâmica das 8 parábolas de Mateus 13, apresentado de uma outra maneira. Já vimos essa estrutura matemática e agora veremos uma estruturação do capítulo inteiro. Nos versículos 1 a 3, nós temos uma introdução. O Senhor Jesus se aproxima da casa, ele se assenta junto ao mar e de lá ele ainda entra no barco para falar às multidões. Como base e preparação para todo o discurso dele que vem depois, todas as explicações dadas, ele conta a primeira parábola, a parábola do semeador, nos versículos 3, segunda metade, até o versículo 9. Essa parábola, portanto, é a base para a compreensão daquilo que vem depois. Introduz as demais. Logo em seguida, os discípulos, eles fazem uma pergunta ao Senhor e ele dá a devida resposta a eles nos versículos 10 a 17. Depois disso, ele explica a parábola do semeador, é uma explicação dada pelo próprio Senhor Jesus nos versículos 18 a 23. Depois disso, temos então algumas parábolas que são parábolas diretamente do reino dos céus. Enquanto a primeira parábola, a parábola do semeador, ainda não utiliza essa expressão. Temos então nesse bloco dessas parábolas que introduzem esse tema, reino dos céus, a evolução exterior desse reino. Na parábola do semeador, apenas na explicação da parábola, o Senhor Jesus começa a falar a respeito do
reino. Já aqui, então, temos a segunda parábola do joio e do trigo, versículos 24 a 30, a parábola do grão de mostarda, nos versículos 31 a 32, e a quarta parábola desse capítulo, a parábola do fermento, versículos 33. Portanto, já vemos a parte da estrutura matemática apresentada anteriormente. Uma parábola como base, como preparação, uma parábola introdutória, mais 3 parábolas em um bloco que se ocupa com o tema do reino dos céus sob o aspecto de sua evolução exterior. Depois disso, temos então a linha de espelho e um outro bloco que vai se ocupar novamente com o reino dos céus. Contudo, antes disso, vemos a despedida da multidão e o Senhor Jesus começa a falar aos discípulos exclusivamente. E esse discurso, essa fala aos seus discípulos, aqueles que estão próximos dele, ele começa com a explicação da parábola do joio e do trigo, dos versículos 34 a 43. Então, essas primeiras 4 parábolas, essa estrutura de 1 mais 3 estão sendo faladas à multidão. Agora, a segunda parte dessas 8 parábolas, o segundo grupo de 4, dividido em 3 mais 1, se dirige diretamente aos discípulos. Também ali agora temos de novo um bloco de 3 parábolas que falam a respeito do reino dos céus. Contudo, enquanto as parábolas 2 a 4 se ocupavam com a evolução exterior desse reino, aquilo que se manifestava para fora, agora o segundo bloco de 3 parábolas a respeito do reino dos céus falam da evolução interior desse mesmo reino, aquilo que não está diretamente à superfície. E ali nós temos como introdução também primeiro essa parábola do tesouro no campo, que forma um conjunto com a segunda parábola desse bloco, a parábola do homem negociante. E nós veremos no estudo sucessivo que de fato aqui nós temos 1 mais 3, depois 3 mais 1, e que esse primeiro bloco é composto de 1 mais 2 e 2 mais 1. Veremos claramente que a parábola 3 e 4 tem uma ligação íntima, que no fundo formam um bloco, um subbloco ali, a partir da parábola número 2, quando se trata da evolução exterior, enquanto nesse bloco que fala a respeito do reino dos céus e da evolução interior desse reino, de novo temos uma dupla de parábolas, a parábola do tesouro no campo e do homem negociante, que tem uma ligação interior entre si, íntima, direta, e depois a sétima parábola, a parábola da rede lançada ao mar, que também ainda fala da evolução interior desse reino dos céus, contudo já aborda aspectos diferentes dessa dupla 5-6. Assim como depois da parábola introdutória, depois dessa parábola do semeador, que era a base e a preparação para tudo o mais que vem depois, tivemos uma pergunta dos discípulos e uma resposta do Senhor Jesus. Depois desse bloco agora, antes da 8ª parábola, temos o contrário. Uma pergunta feita pelo Senhor Jesus e uma resposta dada pelos discípulos, no versículo 51. E a essa resposta dos discípulos, o Senhor Jesus reage com um ensino a respeito da propagação desse reino dos céus e conta aquela 8ª parábola do escriba instruído, daquele pai de família, no versículo 52. Assim nós vemos também aqui essa estrutura matemática, 1 mais 3, e ali uma divisão de 1 mais 2, e depois uma divisão em 3 mais 1, sendo que o bloco das 3 parábolas aqui do reino dos céus e de sua evolução interior é subdividido em um conjunto de 2 mais 1. Depois que o Senhor Jesus conta então essa 8ª parábola, finalizando
esse ensino a respeito do reino dos céus, ele se retira e volta à sua pátria. E também ali vemos um paralelo com a introdução nesse capítulo, nos versículos 1 a 3, primeira parte, onde o Senhor Jesus está chegando, se aproximando, vindo da casa até a beira do lago, se assentando ali, entrando no barco para dar todos esses ensinos, e depois ele se retira e volta à sua pátria. E ali nós vemos também um paralelo com a época de hoje. O Senhor Jesus agora se retirou, ele voltou à sua pátria, enquanto o escriba é instruído, e nós veremos na contemplação dessa parábola o que isso significa, é responsável pela propagação desse ensino dado pelo próprio Senhor Jesus. É maravilhoso então vermos essas parábolas dessa forma, vermos essa estrutura desse capítulo 13 de Mateus. É um maravilhoso exemplo de como a palavra de Deus é estruturada, como ela realmente faz sentido, como uma coisa está ligada à outra, e aqui temos o grande privilégio que o próprio Senhor Jesus está nos ensinando por meio dessas parábolas. É a palavra dele, e não devemos então prestar muita atenção quando ele está nos ensinando, quando ele se dá o trabalho de falar a cada um de nós. Ele está querendo falar aos nossos corações, às nossas consciências. Ele está querendo fazer alguém mais precioso para nós, que é ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Na sequência, então, gostaria de contar com a presença de vocês no próximo vídeo dessa série sobre o capítulo 13 de Mateus, onde nós, então, estaremos falando da parábola número 1, da parábola do semeador. Os vejo, então, de novo. Que Deus abençoe a cada um.